Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula de ética profissional. Hoje, nós iniciamos o estudo do Código de Ética da Advocacia. Em algum momento, nas aulas anteriores, nós analisamos uma ou outra situação, né, do Código de Ética, mas hoje nós adentramos e começamos a estudar aquilo que nós chamamos artigo por artigo, que é algo assim bem importante para quem faz o curso de direito, para quem vai exercer advocacia, especialmente naquilo que diz respeito à aprovação na prova da ordem, tá? Então, nós, de imediato, vamos compartilhar a nossa tela, que vamos compartilhando o conteúdo que está disponível ali para vocês no AVA, tá? Então, por isso que hoje nós vamos iniciar aquela parte introdutória, né, do Código de Ética. É sempre importante, vocês ali no próprio AVA, tem em vários locais, está disponível, né, o Código de Ética, que a gente vai sempre deixar ele também para vocês, e a gente sempre acessa o código oficial, ou seja, diretamente, né, do, do site da OAB, né, dos sites oficiais, tá? E daí, a primeira parte que nós vamos estudar, que é muito importante, são das regras deontológicas fundamentais, tá? O que eu quero dizer, ou o que quer dizer regras deontológicas, ou seja, quais são os princípios fundamentais que orientam a advocacia, né? Então, é nesse sentido que este artigo ele está tratando, tá? Então, aqui, gente, nós vamos, né, no primeiro artigo do Código de Ética e Disciplina. Então, essa sigla aqui significa Código de Ética e Disciplina da OAB, tá? Então, é o primeiro artigo. Ele vem dizer que como é que deve ser feito ou como é que deve ser exercida a advocacia, né? Então, o primeiro artigo, ele orienta como, né, o advogado, ele deve exercer a sua profissão, compatível com os preceitos do Código de Ética, Estatuto, Regulamento Geral, provimentos e princípios da moral individual, social e profissional. Então, observem que aqui está definido, ou estão definidos, melhor, os princípios que vão orientar a advocacia, né? E no artigo 2º, tá? No artigo 2º, é sempre a gente olhando também aqui para o Código de Ética, tá? Para o Código de Ética, nós vamos ver o quê? Que o advogado, ele exerce uma função pública, tá? O que é uma função pública? Que é uma função importante, né, para a sociedade, uma função extremamente importante, né, no dia a dia da sociedade, na consolidação da cidadania. Então, por isso que a gente fala de uma atividade, né, uma função pública, que é indispensável à administração da justiça. O que eu quero dizer como indispensável à administração da justiça, né? A Constituição já coloca isso lá no artigo 33, que nós vimos nas aulas anteriores, né, que o advogado, sem a presença de advogado, não há processo e não há justiça, porque não há como acontecer a ampla defesa e o contraditório. Uma outra situação bem importante, que o advogado é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, tá? Então, pontos importantes, principalmente aqui como defensor do Estado democrático e de direito, tá? E na sequência, né, do parágrafo único, tá? No parágrafo único, aqui do artigo 2º, nós começamos a ver o quê? Os deveres do advogado. Quais são os deveres, né? Preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade, né, da profissão, sempre zelando
né, pelo seu caráter de essencialidade. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas que a advocacia ela é essencial, que ela é indispensável, que as pessoas elas necessitam, que a sociedade necessita, né, da advocacia. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Deveres, né, que orientam o exercício da advocacia. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Se vocês estão lembrados, lá nas primeiras aulas, nós mostramos o quanto que a pessoa do advogado é importante para a credibilidade, né, na construção de uma, eu diria assim, de uma trajetória profissional, tá? Então, se você não tem reputação pessoal, as pessoas não vão confiar em você. Elas confiam porque elas te reconhecem, elas te enxergam como uma pessoa importante, como uma pessoa de respeito, de conhecimento, uma pessoa honesta, tá? Sempre a gente precisa estar buscando o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Não há advocacia, não há profissional no campo do direito que não esteja o tempo todo se aperfeiçoando, né? E daí por isso que você precisa, se você está se aperfeiçoando, você está contribuindo, é um dever que você esteja contribuindo para aprimorar, melhorar as instituições, o direito e as leis de um modo em geral, né? O advogado, né, entre os seus deveres, está sempre o de estimular a conciliação, encontrar respostas alternativas. Isso cabe ao advogado, né? Então, se você consegue resolver uma situação antes, né, de levar, né, o litígio, o processo, né, você ganha tempo e você resolve um problema muito sério, né, dos teus clientes, né? Aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Tá? O que é uma aventura judicial? É aquilo que lá no processo, no Código de Processo, se chama interesse processual, que é uma preliminar que você, ao fazer a defesa, vai analisar e verificar se aquele processo ele vai trazer algum resultado útil. Tá? Então, observe que você precisa orientar o cliente, analisar toda a situação para ver se aquele processo vai trazer algum resultado, né? Eu lembro que hoje de manhã, um cliente, um dos clientes que eu atendi, ele veio no sentido da gente fazer uma reclamatória trabalhista. Eu comecei analisando várias situações e ponderei os riscos e em vários pontos que ele apontou que poderia ser motivo de pedidos, eu apontei que não, né, que não se tratava, que não havia, né, uma situação legal que o amparasse, né, por isso, aqueles pontos se tratava de uma mera aventura judicial. Por exemplo, ele queria dano moral porque o né, chefe, coordenador do setor, fiscalizava e controlava eles. Isso não há nenhum problema ser feito dentro assim, de uma situação de normalidade. Não vi nenhuma atitude daquilo que ele descreveu, né, e nenhuma palavra que pudesse gerar alguma situação de ofensa à moralidade, à dignidade dessa pessoa. Então, por isso se tratava de apenas uma aventura judicial. Você precisa aconselhar e você precisa apontar, né, ao cliente. Você também, na condição de advogado, você tem o dever de abster-se de utilizar de sua influência indevida
em seu benefício ou do seu cliente, né? Então, você vai trabalhar de uma forma técnica, né? Essa é uma observação que o Código de Ética nos dá. Patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia em que também atue, né? Então, por exemplo, nós não podemos patrocinar atividades e situações estranhas à advocacia, tá? O nosso foco é a advocacia, tá, gente? Vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidosos. O que é isso, gente? Principalmente quando você vai fazer uma determinada composição ou organização de negócios que são duvidosos e que vão gerar principalmente prejuízos às pessoas e que fogem do cunho legal, moral. Por exemplo, tem muitos colegas que acabam orientando quando determinadas empresas montam situações que são um pouco duvidosas do ponto de vista legal e moral, né? Então, o Código de Ética pede para a gente abster-se nessas situações. E emprestar concurso aos que atentem contra a ética e a moral e a honestidade, né? Então, nesse sentido, nós não podemos trabalhar e favorável aquelas situações contrárias do ponto de vista da advocacia, contrárias à ética, contrárias à moralidade, à honestidade e à dignidade da pessoa humana. Então, o que nós apontamos até aqui para vocês, né, são deveres, né, do advogado que orientam a atividade profissional da advocacia. Aqui, entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento deste, tá? Nós não podemos contatar com a parte diversa se ela tem advogado constituído. Nós temos que tratar diretamente com o colega profissional, tá, gente? Então, por exemplo, eu não posso, se tem um advogado constituído na outra parte, ir lá e contatar diretamente com a parte, tá? Pugnar pela solução dos problemas, né, da cidadania e a efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos no âmbito da comunidade. Então, o advogado, né, ele tem dever de promoção da cidadania, de promoção, né, dos direitos fundamentais, na defesa da democracia, né, são deveres do advogado. E o artigo 3º, tá? O artigo 3º, gente, ele orienta o advogado quanto à compreensão do direito e da lei, tá? Por exemplo, o que é o direito? Como é que nós temos que compreender o direito do ponto de vista do nosso Código de Ética e Disciplina? O direito é o meio de mitigar, o que é? De minimizar, né? Reduzir as desigualdades, tá? O direito, ele deve ser visto dessa forma, é assim que o nosso Código de Ética entende, né, o que é o direito, e na busca de soluções justas. Então, a solução, ela não pode ser completamente favorável a apenas uma das partes, né? Então, o direito, ele deve ser entendido dessa forma, né? Como uma solução que eu diria justa, né? Eu apresento respostas justas, mas, ao mesmo tempo, ele está reduzindo as desigualdades, né? E, para o profissional, né, ele precisa compreender que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos, né? Então, se nós seguimos a lei, e a lei vale para todos, significa que a gente está, né, compreendendo o direito de uma forma como ele deve ser compreendido, tá? O artigo 4º, tá, gente? O artigo 4º, ele garante ao advogado o zelo pela sua liberdade e independência. O que significa isso? Gente, mesmo que eu seja contratado, né, que eu seja um servidor, advogado, procurador, né, servidor público, né, o exercício, o empregado, né, de uma empresa
privada, tá, gente? A exercício, ou melhor, a liberdade e independência no exercício profissional, tá? É isso. O que que isso quer dizer? Quem, do ponto de vista técnico, conhece o direito? O advogado. Então, as decisões, os caminhos precisam ser apontados pelo profissional da advocacia, tá? E a gente tem algumas coisas que não são permitidas, tá? Se a gente for analisar o artigo 4º, o artigo 5º e o artigo 6º, né, do Código, eles apontam que algumas situações não são permitidas, tá? Não são permitidas aqui ao advogado, tá? Então, estão vendo que nós estamos estudando a nossa primeira parte, né, do Código de Ética, tá? Por exemplo, não é permitido ao advogado no exercício né, da advocacia adotar procedimentos de mercantilização, tá? Gente, o que que é adotar procedimentos de mercantilização, tá? Eu estabelecer que, primeiro, todos os processos, independente da complexidade, eu vou cobrar, por exemplo, um salário mínimo. Não. Gente, tem processos, tá? Ok, você cobrar um salário mínimo, até isso é a tabela lá no JEC, alguns processos do JEC, um salário mínimo, né? Gira em torno, assim, de um salário mínimo. Ok, tá? Mas eu não posso mercantilizar, né? Tem um custo a manter um escritório, você tem uma empresa. Quanto é que vai te custar para eu fazer um determinado processo, né? Então, fazer a exposição, eu não posso cobrar, né? Ainda falando da mercantilização, qualquer preço, tá? Por isso que nós temos uma tabela da ordem, tá, gente? Nós temos uma tabela da ordem que nós seguimos, né, para a fixação de honorários, tá, gente? Então, essa aqui é a tabela, tá? Então, estão vendo no site onde que nós acessamos, tá? Essa tabela aqui que nós temos que seguir, tá? Há pouco eu falei para vocês, tá? Há pouco eu falei para vocês, né, que na juizado especial em torno de um salário mínimo, olha, exatamente ali, né? Iniciar e contestação no juizado especial, 1.067. Este é né, é o preço, e daí você seguindo essa tabela, você ao mesmo tempo está orientando para os teus clientes que a tua atividade profissional é importante e para a não mercantilização da profissão. Fazer a exposição dos fatos em juízo falseando a verdade agindo de má fé. Ou seja, isso, gente, não pode o advogado. O advogado tem que ser alguém que vai promover a verdade, promover a justiça, tá? Mesmo que nem sempre o teu cliente é o que tem o direito. Às vezes, quem violou o direito foi o teu cliente, tá? Então, por isso, não falsear a verdade e agir de má fé. Você pode não, por exemplo, prejudicar o teu cliente, mas não construir uma falsa realidade, uma falsa verdade, tá? Fazer a captação de cliente mediante oferecimento de serviços. Não, gente, a gente não pode oferecer serviços ou contratar alguém para fazer a captação de clientes. Isso não faz parte, né, do nosso exercício da advocacia. E nas relações com o cliente, tá? Então, aqui no código de ética também, depois a gente começa a estabelecer algumas relações com o cliente, tá? O dever de informar de forma clara, tá? Precisa, tá? Os riscos do processo, as consequências que isso pode trazer, né? É exatamente isso que nós estamos trabalhando
aqui, tá? Que é o dever sempre de informar. Você precisa informar o cliente, né? O cliente deve ser informado dos riscos. Então, o processo, quais são os riscos de um processo? Primeiro, você pagar honorários de sucumbência para outra parte, você ser condenado a pagar custas, né? Você vai gastar pagando os meus honorários na condição de advogado em função, né, de uma situação que não tem muito o que buscar, né? Então, essas informações você precisa passar para o cliente, tá? O artigo 9º, né, na conclusão da causa, na devolução dos documentos e na prestação de contas, né, ou na desistência, você precisa, ao concluir a causa, prestar contas ao cliente, fazer a devolução de documentos, os documentos são do cliente. A gente tem como regra no escritório, a gente não toma decisão, a gente não faz nenhum acordo sem a ciência por escrita do cliente. O cliente, ele precisa nos informar por escrito, né? Então, isso é algo extremamente importante, tá? E quando a gente vai fazer alguma situação, né, de renúncia, né, você pode renunciar aos poderes que foram passados, né, pelo cliente, você precisa informar ele, tá? Você precisa informar, isso está lá no artigo, aqui eu acho que 12, não, é 112, né, do CPC. Olha aqui, gente, tá? Do artigo 112, tá? Do CPC, tá? Olha aqui, ó. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista deste código que comunicou a renúncia, né? Então, ele precisa informar de que forma. Hoje a gente tem e-mail, a gente ou por carta, então a gente tem várias formas que o WhatsApp, né? Então são essas formas. E nos próximos 10 dias você continua representando, no caso, o cliente, né? Então, por isso que é importante você informar, né, ao cliente. Tá? Então, por isso ali o artigo 112 do CPC, tá? Não o artigo, tá? Aqui, gente, da questão do mandato, tá? O que é o mandato? É aquela procuração, é aquela autorização que o cliente ele nos dá para exercer alguma atividade em nome do cliente, tá? É isso que a gente faz. Então, extingue-se na conclusão do processo, ou no arquivamento, ou ainda na conclusão da atividade extrajudicial. Então, é comum, às vezes, algumas pessoas não muito esclarecidas e conhecedoras disso, o processo já foi concluído, o processo já foi arquivado e as pessoas, mas eu agora. Não, aqui já é uma outra demanda, é uma outra situação, tá? O artigo 11, né, o advogado não pode aceitar mandato em serviço ou ação que tenha patrono constituído. O que isso quer dizer, gente, tá? Eu não posso aceitar, tá? Não posso aceitar ter e pegar uma causa que tenha um advogado constituído sem o prévio conhecimento do constituído. O que é isso? Então, primeiro, o cliente, ele precisa revogar os poderes, que é possível, tá? A questão da revogação, tá? Aqui, ó, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Então, primeiro, a parte tem que revogar e no mesmo ato que ela outorga, ela dá poderes a um outro colega. Então, primeiro ela tem que fazer isso para que eu possa assumir, né, uma determinada causa, uma determinada situação que tem advogado constituído, tá?
havendo exceção para motivo justo ou adoção de medidas urgentes inadiáveis, ou seja, por exemplo, o advogado está viajando, não conseguiu contato, é apenas para aquele ato, enquanto que o colega, né, ele está fora ou, né, a parte não conseguiu contato com ele, tá? O advogado não pode deixar o abandono, tá? Ou desamparo os feitos sem motivo justo. Então, nós precisamos, tá? Precisamos acompanhar, ser diligentes, né, nos processos, cuidar o andamento dos processos, isso é um compromisso ético que um advogado tem com as partes, tá? Aqui, o próprio artigo 3º, tá? Aliás, 13º, ele reforça que a renúncia significa a não continuidade da responsabilidade profissional, ou seja, no momento que eu renunciei, né? E aqui a gente traz novamente o artigo 112, que nós mostramos há pouco, né? Do CPC, que é o Código de Processo Civil, que dá esta autorização do advogado renunciar, mas ao renunciar, ele precisa informar, ele precisa comunicar, né, ao cliente. E quando a parte, ela tem vários advogados, por exemplo, tem 2 ou 3 advogados, eu posso renunciar, porque ou a parte vai continuar sendo representada por outro advogado, apesar da minha renúncia, tá, gente? Então, isso é bem importante. A parte pode revogar o mandato, né? Nós já falamos, né? Então, as partes, né? Está aqui, tá? Tá tanto no Código de Ética como no próprio CPC, que um cliente, ao te contratar, ele pode revogar. Gente, para um cliente te revogar um mandato, melhor, é porque você faz muito mal à advocacia, né, gente? É inconcebível, tá? Eu, por exemplo, eu nunca me aconteceu isso, mas eu não aceitaria esse tipo de situação, né, que o mandato, né, ele fosse revogado, tá, gente? Porque é vergonhoso, é porque alguma coisa você não está fazendo bem, tá, gente? Na revogação dos poderes, o cliente fica obrigado do pagamento, né, dos honorários contratuais, isso é sempre muito importante, tá? Fica ainda garantido o direito ao advogado o pagamento do percentual da verba honorária de sucumbência, que nós já vamos estudar nas próximas aulas, o que são esses honorários de sucumbência, tá? E também proporcionalmente às atividades desenvolvidas, tá? Quando houver sociedade de advogados, o que é sociedade? A gente também vai ver, porque a gente tem um escritório, pessoa jurídica, e vários colegas, ou um colega, ele constitui uma sociedade, uma pessoa jurídica, porque a gente pode atuar como pessoa física, mas também a gente pode atuar como pessoa jurídica, que nós vamos ver, né, na sequência das aulas, tá? O mandato ele deve ser outorgado individualmente a cada advogado, tá? Não é à sociedade, mas é aos advogados, tá, gente? Então, isso é bem importante. O mandato permanece em vigor enquanto permanecer a confiança, tá? Então, lembrem que lá nas aulas anteriores que nós falamos sobre o quanto é importante essa relação de confiança entre o advogado e os seus constituintes, né? Então, isso é muito importante no dia a dia, né? O que a gente faz é algo assim que diz respeito à vida e às coisas importantes dos clientes, e por isso dessa relação de confiança. Advogados da mesma sociedade não podem representar os clientes opostos, por exemplo, tá? Eu faço parte de uma sociedade, tá? Vamos dizer que isso aqui é uma mesa de audiência,
Não pode um sócio estar num lado e o outro sócio, por exemplo, representando o autor e um outro sócio representando o réu. Isso não é permitido, tá, gente? Isso é contra, né, o nosso código de ética, tá? É contra os preceitos, assim, da moralidade, tá? Então, isso não se aceita no dia a dia da advocacia, tá? E quando houver conflitos de interesses entre os constituintes. Por exemplo, você faz várias situações, principalmente em empresas, tá? Em diversos momentos, eu tratei de situações de empresas que são meus clientes, de relações entre elas, tá? Então, claro que nunca houve, assim, grandes conflitos ou maiores conflitos, tá? Mas há necessidade de você o quê? Você pegar e apontar, tá? Apontar para os teus clientes essas questões dos conflitos, tá, gente? Então, se há conflitos, você deve optar por um dos clientes e renunciar aos demais, tá? Sempre resguardando aquilo que nós chamamos o sigilo profissional, tá? Que é ao postular? Gente, postular, tá? Postular é mesma coisa de que entrar com ação, fazer processo, tá? É isto que significa postular contra esse cliente ou ex-empregador. O advogado deve resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido confiadas, né? Então, por exemplo, é sempre um cuidado, tá? Quando você vai advogar contra um ex-cliente. Eu ainda não tive, né, essa situação de advogar contra esse cliente, até porque você vai mantendo esses clientes e você às vezes já aponta, pá, essa pessoa é meu cliente, eu não vou advogar contra, então é muito difícil você exercer a advocacia contra um teu cliente, tá? Você também, na condição de advogado, deve abster-se de patrocinar situações contrárias à ética, à moralidade, à validade do ato jurídico, aquilo que nós colocamos, né, há pouco. Por exemplo, você apontar situações principalmente relacionadas que a gente tem essas pirâmides financeiras, você orientar e cuidar todo um trabalho vinculado a esse tipo de situação que tu sabe que é ilegal. Isso é abster-se de situações contrárias à ética. Por exemplo, você orientar o teu cliente para fazer uma sonegação fiscal, né, gente? Isso também é algo, tá? É algo contrário contrário à ética, tá? Aqui é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, tá, gente? Nós falamos algumas situações contrárias à ética, tá? Uma coisa é você, na condição de advogado, juntar-se a quem está fazendo alguma situação contrária à lei e à norma jurídica. E uma outra situação é você fazer a defesa. Por exemplo, é ético, gente, tá? E é constitucional o advogado assumir a defesa criminal, tá, gente? Então, independente da nossa opinião sobre a culpa ou não do acusado. A gente precisa fazer a defesa. Até porque, se esta pessoa não tiver alguém fazendo, né, a sua defesa, não haverá processo. Não haverá processo justo. Né? E nós vimos no início da aula de hoje aqui que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Então, para que haja justiça, para que haja um processo justo, é necessário a presença, né, de advogado. Por exemplo, eu não atuo no campo criminal, mas eu não teria nenhum problema, e não vejo nenhum problema dos colegas que defendem né, pessoas que cometeram crimes, tá?
Inclusive, isso é constitucional, tá, gente? Então, não há... E quem está na advocacia não pode ver problema disso, tá? Você estaria contrário ao próprio Código de Ética, tá? O advogado tem liberdade de não aceitar imposições do cliente. Então, o cliente, ele te impõe ou te estabelece algumas condições, você vai dizer, ok, isso eu não faço, tá? Isso, dessa forma, eu não trabalho, tá? Então, é esta autonomia, esta liberdade que nós falamos anteriormente, tá? O advogado, tá? O advogado não pode atuar no mesmo processo como patrono e preposto, né, do empregador ou cliente. O que que é isso, gente? O que que é preposto, né? Principalmente, nós temos na defesa de empresas, tá? Na defesa de empresas, tem que ter alguém lá da empresa, tá? Eu não posso, se eu juntei procuração, estou lá na audiência, e para que não seja decretada a revelia da empresa, eu dizer o seguinte, não, eu aqui sou preposto. Não, você é quem? Você é o advogado. A empresa que deixou de comparecer, a empresa, né, que não esteve. Então, a decretação da revelia vai se dar por culpa, né, do cliente, por culpa do empregador, se ele tinha conhecimento, né, efetivamente ali, né, da audiência, tá? É possível o subestabelecimento do mandato, tá, gente, com reserva de poderes, tá? Isso é um ato pessoal do advogado da causa, tá? Então, eu até hoje, eu vou... e aqui também é possível pelo Código de Processo, tá? O subestabelecer. O que que é subestabelecer? Então, eu tenho uma determinada causa e eu não posso ir para um determinado ato que é importante, tá? Então, por exemplo, eu vou subestabelecer para que um colega faça audiência, tá? Eu, pessoalmente, pela forma como advogo, eu não faço esse tipo de situação no dia a dia, mas é possível o subestabelecimento com reserva. Então, a pessoa vai fazer determinados atos, mas você continua responsável por aquele processo. Quando você subestabelece sem reserva de poderes, significa o quê? Que você passa toda a responsabilidade daquele processo ao colega advogado, tá, gente? Então, isso aqui é bem importante para o nosso dia a dia, tá? Eu vou deixar aí alguns exercícios para que vocês façam algumas situações, tá? Aqui mais prática do ponto de vista profissional, tá? Vocês vão fazer um subestabelecimento nos exercícios que eu vou deixar aí, com reservas e com reserva e sem reserva de poderes, tá? E daí, para vocês entenderem a diferença, vocês vão fazer um documento de renúncia, tá? Do mandato, e vocês também vão fazer um documento de revogação de poderes. Daí, então, a gente vai ter aqui uma atividade prática a partir da aula de hoje, tá, gente? Então, eu agora fico à disposição de vocês para ver se tem alguma dúvida ou algum questionamento em relação ao nosso conteúdo que nós tratamos aqui na aula de hoje. Alguma dúvida? Professora Roger, boa noite. Tudo bem, Roger? Tudo bem. Eu só tenho uma dúvida na questão, mas daí é numa entrega de trabalho. Ok. Daí agora não é tratado aqui enquanto a gente está na aula. Já na sequência nós tratamos disso. Ah, tá, ok. A Janete tem alguma dúvida? Não, professor, muito bem esclarecida toda a aula, professor. Então, tá ok. Então, eu vou finalizar a gravação e a gente já vai tratar das questões ali